21 de dezembro, 11h06 da noite. Primeiro lugar, parabéns aos corintianos, campeões aí da Copa do Brasil de 2025. Meu filho tá feliz hoje, curtindo a vitória do time dele. Bom, em primeiro lugar, meu nome é Marcos, seja bem-vindo a esse vídeo. Eu tô aqui no YouTube gravando há exatos 115 vídeos atrás. Esse é o vídeo de número 116. E tô um pouco o nariz aqui pegando. E o meu objetivo principal aqui é descrever a minha jornada. Esse ano de 2025 eu implementei algumas mudanças na minha vida e essas mudanças elas me ajudaram muito no meu desenvolvimento e nos meus resultados de 2025. Obviamente, eu quero melhorar, aprimorar esse processo de aprendizado e essa jornada que eu estou construindo. E em 2026, eu já pensei em fazer algumas mudanças, né? Essas mudanças elas foram tratadas em alguns dos meus vídeos anteriores. E só que como eu incluí muitas atividades de uma única vez, então a mudança que eu quero fazer para 2026 é baseado somente na leitura, tá? Então eu quero ler bastante, eu quero aumentar a minha produção de livros e páginas que eu vou ler em 2026. Então eu já falei sobre isso. Hoje eu quero falar sobre um livro que ele me ajudou muito em 2025, que é o livro chamado Receita Previsível. Deixa eu pegar ele aqui. Esse livro aqui, ó. Receita Previsível, do Aaron Ross e da Marilu Tyler. Esse livro ele me ajudou bastante. Quem indicou a leitura desse livro para mim foi o meu consultor que eu contratei no final do ano passado. E foi ele que me indicou esse livro aqui, ó. Eu não conhecia. Esse livro aqui, ele é baseado numa experiência que o Aaron Ross, que é o primeiro cara que está aqui, ó, o autor, na experiência que o Aaron Ross ele teve na Salesforce, que é uma gigante aí de tecnologia americana. Por lá, ele implementou um processo de vendas e que ele era composto de 3 principais pilares. Então, o primeiro era o SDR, que era o responsável pela prospecção ativa. Então, o que esse SDR ele fazia? Ele faz lá, né? Ele valida e qualifica a oportunidade que aparece lá na Salesforce. Ela identifica, então, se existem, né? Se esse prospecto ele tem as características necessárias e desejáveis para se tornar um cliente na Salesforce. Tá? Então, o SDR ele não fecha nada, ele não vende. O que a gente pode dizer desse cara? É como se ele fosse um auditor, um fiscal. Então ele vai pegar todas as características que a Salesforce determinava lá para que um cliente fosse considerado um potencial, vamos chamar assim, e ele fazia o levantamento dos dados para entender se esse cliente era ou não um cliente interessante para a Salesforce. Tá? O segundo cara era o closer, que era o vendedor. Então, o vendedor, ele recebia esse prospecto do SDR. Recebia não, né, Marcos? Ele recebe. Então, ele recebe esse prospecto do SDR e ele, então, faz as reuniões, ele monta as propostas e ele fecha o negócio. Então, o closer, ele só conversa, ele só lida com os leads qualificados e aprovados pelo SDR. E aí, o que acontece? É claro que tem um ajuste, né? O Aaron Ross aqui, ele comentou no livro, então, por exemplo, que o SDR, ele tinha lá uma métrica
uma métrica de quantos e-mails que ele tinha que enviar, quantos contatos que ele tinha que fazer. Eram várias métricas. E uma das métricas importantes do SDR era o número de clientes potenciais qualificados para enviar para o closer. Então, o que acontece? No começo, o SDR, o que ele fazia? Pô, o máximo de cara que eu enviar para o closer, eu vou bater minha meta. E aí ele percebeu que o trabalho inicial desse SDR não estava sendo bem feito, porque ele estava mais preocupado com a meta do que efetivamente com o fechamento do negócio, já que ele não vendia. Então ele fez um ajuste lá no processo, que aí ele começou a falar assim que tudo bem, você tem a métrica aqui de enviar os leads qualificados, só que você também vai ter uma meta dessa porcentagem de leads qualificados que são fechados, tá? Pelo closer. Aí o processo começou a andar melhor, porque o SDR ele teve que tomar mais cuidado com a auditoria que ele fazia inicial dos clientes em potencial, tá? E aí é claro que o closer também tinha suas metas, o closer ele tinha que ser bom, o closer ele tinha que conseguir mostrar para o cliente potencial que a Salesforce ela ia cessar uma dor existente, né, da empresa. Então, o closer, obviamente, ele também precisava ser bom. Mas o SDR, ele, com esse trabalho do SDR, a taxa de conversão de fechamentos, ela aumentou exponencialmente lá, tá? E o terceiro cara é o farmer, que era o quê? Era o cara de relacionamento. Então, o farmer, o que ele faz? Ele mantém a chama acesa. Vamos chamar assim. Ele acompanha de perto as entregas lá, que a Salesforce, no caso, fazia, né? Então, ele acompanha de perto as entregas e ele atua praticamente como um consultor lá para os clientes. Então, além de manter essa chama acesa, o farmer ele também tinha a responsabilidade de identificar novas oportunidades dentro do cliente que já estava dentro de casa, né? Para aumentar lá o ticket médio, vamos chamar assim, desse cliente dentro da Salesforce, né? Que é a empresa onde o Aaron Ross trabalhava. Então, assim, para empresas de médio e grande porte, fica fácil, né, a gente identificar. O cara contrata um time para fazer SDR, contrata um time para fazer closer e contrata um time para fazer o farmer. E aí ele consegue treinar essas pessoas para que elas fiquem especialistas em cada função, tá? Já na empresa pequena, muitas vezes uma pessoa ela tem que cumprir com com essas três funções. Mas assim, dá para fazer, tá? Minha empresa é uma empresa pequena e deu certo. Dá para fazer. O que você precisa fazer se você é uma empresa pequena é dividir as funções em blocos de tempo. Então, você identifica dentro do teu negócio qual é a função que toma mais tempo. Então, a função que toma mais tempo, por exemplo, no seu caso é o SDR, tá. Então, se na semana ela tem lá 10 blocos de tempo, né, porque tem um de manhã e um à tarde, certo? 2 por dia, 5, 10. Se tem 10 blocos de tempo, então você distribui. Você fala, olha, então eu vou deixar o SDR com 5 blocos de tempo, 6 blocos de tempo. Aí eu vou dar 3 blocos de tempo para o closer, 2 para o closer, assim, você vai dividindo. Então você precisa identificar dentro da tua empresa qual é a função mais necessária para você atingir lá os seus resultados, tá? O, o SDR, agora eu vou contar o processo em geral, né? O SDR, ele inicia então a prospecção estudando o prospecto. Já no primeiro contato, ele atua como um consultor e não como um vendedor. Então, o que ele faz? O livro até sugere que o primeiro contato seja feito por e-mail. E esse e-mail para quê? É um e-mail é, é um e-mail personalizado para aquela determinada empresa ou pessoa, para que quando essa pessoa ela faça a leitura daquele e-mail, ela se identifique e fala, cara, realmente eu estou passando por isso.
E aí, cara, estou passando por isso. Se essa pessoa que nem me conhece já mandou um e-mail e já identificou o que eu estou passando, pô, eu acho interessante eu conversar com ela. E aí sim, é obter um sim para conseguir falar com a pessoa depois por telefone, né. Então, o SDR ele faz esse papel, que é um papel muito importante, é um papel de pesquisa, não é um papel simples, não é rápido. O cara não vai ficar assim, disparar 1 milhão de e-mails por dia, não é esse o objetivo, né. E o Aaron Ross, ele adiciona um elemento importante aqui, que é o seguinte: ele monta uma máquina de vendas e ele fala: "Olha, você precisa entender dentro do teu negócio, a taxa de conversão". Então, por exemplo, você manda 100 e-mails, quantos desses 100 e-mails respondem com sim? Se forem 10, pô, sua taxa de conversão está de 10%. Se for um, é 1%. E aí você fala: "Pô, mas você precisa de quantas vendas no mês?". Eu preciso de 10 vendas no mês. Então, você vai fazendo uma escala inversa. Então, e aí você identifica qual é a necessidade do teu negócio, né, mas é isso que ele fala. Então, se você precisa de 10 vendas no mês, a sua taxa de conversão em cada etapa, por exemplo, ela é de 10%, 50%, você vai fazer: então eu preciso enviar 1000 e-mails, preciso enviar 10.000 e-mails no mês". Então ele faz esse exercício também para mostrar que a receita, previsível, né, ela não é um improviso, ela não vai funcionar no improviso, ela vai funcionar na disciplina e na consistência. Então, o SDR, que pode ser a mesma pessoa, né, que é o SDR Closer Farm, mas o SDR fazendo esse trabalho consultivo, fazendo a pesquisa, mandando um e-mail personalizado, com maior chance da resposta do sim, ele vai identificar: "Pô, minha taxa de conversão de sim é de 50%". Então, ele vai saber: "Pô, então se é de 50% e eu preciso enviar, eh, 20 20 prospectos, leads qualificados para o meu closer, então eu vou ter que fazer 40 e-mails, ter que mandar 40 e-mails". Então é assim que funciona lá. É assim que ele ensina a você montar a sua máquina de vendas. Então esse aqui foi só um apanhado geral, o livro com certeza ele tem muito mais detalhes e muito mais coisas que a gente poderia conversar, mas eu queria dar um apanhado geral de como esse livro ele mudou a minha forma de pensar e agir lá na minha empresa, tá? Porque antes eu fazia de um jeito e depois de ler esse livro eu comecei a usar essa metodologia aqui. E com essa metodologia eu consegui mais sims das minhas prospecções iniciais, com um e-mail de uma forma mais consultiva, um e-mail de uma forma mais personalizada e, principalmente respeitando a quantidade de e-mails que eu precisava mandar para o número de sims que eu precisava receber, tá bom? Aí eu queria saber de você uma coisa, você já leu esse livro aqui? Receita Previsível. Se você leu, escreve nos comentários e me fala qual foi o maior aprendizado que você teve dele, tá bom? Muito obrigado, gente, e até amanhã.